Dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance e a sua misericórdia seja o que nos renove a cada manhã, a fim de que possamos continuar estudando sua palavra, nos submetendo aos seus ensinos, para que tenhamos condições de ter uma vida santa, justa e agradável diante do Senhor. Assim, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar em oração nesta manhã, diante de Deus, e em seguida retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir exatamente agora do versículo 21 em diante. Amém. Bom dia a todos. Pastor, eu não sei se é só o meu aparelho ou o seu telefone ou o seu áudio está saindo muito baixo. Não sei se é só o meu. Mas vamos orar. Santo Deus, Pai querido que estás nos céus, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Pai, aqui na terra como é no céu, Pai. E possamos, Senhor, prestarmos louvores e adoração a Ti, porque só o Senhor é merecedor e digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais esta manhã, por mais esta oportunidade, Pai, de estudarmos a Tua palavra e de podermos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. E que, ao ouvir, Pai, possamos ter a certeza do que devemos fazer, como fazer e a hora certa de fazer, Pai. O nosso, cumprindo fielmente, Pai, a parte que corresponde a cada um de nós aqui na terra, enquanto te aguardamos, Senhor. E possamos buscar força em Ti para nos mantermos de pé nessa caminhada, Pai. Tão difícil, tão árdua para nós, Pai, porque envolve perdas, envolve muitos momentos tristes, Pai, onde há intrigas, há desunião, mas o Senhor, Pai, nos fortalece, nos ajuda, Pai, a sermos diferentes, a amar mais, a Te buscar mais, e nos dar a certeza, Pai, de que necessitamos cada dia mais de Ti, Senhor. Infelizmente, muitos não reconhecem essa necessidade, mas nós, Pai, como Teus servos, nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, para sermos instrumentos, para apresentar essas pessoas, Pai, o Senhor como único e suficiente Salvador, o Senhor que Amém. transformou a nossa vida através do nosso amigo Espírito Santo, o Consolador, que o Senhor deixou aqui na terra, Pai, para nos convencer dos nossos maus caminhos, Pai. E que ainda continua, Senhor, para tentar convencer ao máximo possível, Pai, como o Senhor diz, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, mas o Senhor é longânimo, paciente, para que todos, Pai, nenhum pereça, mas que todos sejam salvos, Pai. E sabemos, Pai, que chegará o momento, Pai, que o Senhor retornará para buscar os teus. E será justo na sua justiça e injusto, iníquos nas suas iniquidades, Senhor. E que nós, Pai, possamos permanecer na tua justiça, Senhor, não na nossa, porque tu sabes quão falho nós somos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por entrar em mais um ano, Pai, de uma forma tão maravilhosa, Pai, que começar um ano conversando com a minha mãe, Senhor, é começar um ano num dia de sábado, onde nós podemos com certeza ter a nossa esperança renovada, a nossa força renovada, e poder começar o ano te adorando em espírito e em verdade. Amém. Não que nos outros nós não possamos, Pai, mas é diferente. O sábado é um dia diferente. É um dia especial, um dia separado por Ti, Senhor. Estamos hoje no segundo dia da semana, no primeiro dia da semana e no segundo dia do ano, Pai. E estamos nos colocando em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça em nossa vida, na Amém. vida de cada um dos que aqui estão conectados, Pai, para ouvir a Tua palavra. Não estamos apenas conectados, Pai, uns com os outros aqui por meio virtual, Pai, mas estamos espiritualmente conectados contigo, Senhor.
Faz-nos reconhecer e ouvir a tua voz. Faz-nos fazer a tua vontade. E faz-nos cumprir, Pai, a parte que nos corresponde. Nós te louvamos, nós te engrandecemos e te pedimos, Senhor, por misericórdia, Pai, para com cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar e cuidar de todos os enfermos, Pai. Todos aqueles que necessitam, Pai, de uma atenção, de um cuidado médico, mas que todos nós possamos reconhecer a nossa maior necessidade, que é a cura espiritual, Pai. Porque a maior doença da humanidade hoje é a falta, Pai, de fé em Ti, é a falta de confiar em Ti, é a falta de Te buscar, é a necessidade de Te buscar que não é enxergada, Pai, por muitos. Mas nós sabemos e reconhecemos o Teu poder e entregamos tudo isso em Tuas mãos, Senhor, para que a Tua vontade seja feita e o Teu poder seja revelado em cada um de nós, se essa for a Tua vontade, Pai. Obrigado por tudo. Permanece conosco, continua abençoando e usando o Teu servo, o nosso querido pastor Cícero, Pai, na pregação do Evangelho, e que possamos, de fato, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, que a graça do nosso Deus continue, de fato, nos alcançando. Eu gostaria de que você retomasse a Bíblia neste momento, especificamente, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, aonde nós vamos agora, a partir do versículo 21, esta nova sessão, uma sessão, portanto, cheia de abordagens significativas. Nós vamos até o versículo 26, essa perícope, que começa no versículo 21, indo até o versículo 26, poderíamos, então, já de antemão, dar-lhe um resumo, né? Que assim vou fazendo por cada sessão. Amanhã nós teremos, então, versículos 27 ao 32, uma nova sessão. E esta aqui, poderíamos, então, dividi-la em duas partes. A sessão que envolve serviço e a sessão que envolve, portanto, aqui, restituição. Então, versículo 21 ao versículo 22, estaremos, então, dividindo em duas partes. Parte que envolve o serviço, do ponto de vista daquilo que oferecemos a Deus, nossa dedicação, nossa submissão e a obra singular de compartilhar de nossa fé aos nossos semelhantes, e o consequente, então, eu diria, resultado desta situação, que nós poderíamos usar uma outra expressão, que seria esta que tem utilizado aqui como restituição, o que ocorre com este momento da restituição. Então, para tanto, venhamos ao versículo 21, capítulo 5, versículo 21, e nos lembrarmos especificamente que nós estamos, então, tomando essa sessão do verso 21 ao verso 26, essa parte lá, cada bloco que a gente chama, então, tecnicamente de perícope. Olha só o que acontece. Aqui nós temos, então, uma retomada do que Jesus já havia ensinado através de Moisés, quando lhe orientou singularmente acerca de como tratar o semelhante. Jesus, então, aqui retoma a mesma verdade com estas palavras: ouvistes que foi dito aos antigos. E o que é que foi dito? Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Bem, essas expressões estão dentro, portanto, deste contexto mais amplo. Né? E qual é o contexto mais amplo? Não matarás. Há, portanto, um mandamento, o que a gente chama negativo. Ele não é afirmativo. Ele, então, parte
do não fazer, o que implica dizer que alguém pode, por exemplo, não entrar nas vias de fato de cessar a vida de alguém como tornando-se um homicida, mas pode fazê-lo por outras vias. Então, o versículo 22, ele alarga esta percepção. Quando Jesus estava proferindo, portanto, estas palavras, especificamente, o povo poderia, naquele momento, lembrar-se que à sua frente havia um território chamado Bazã, aonde ali, por trás das montanhas, existia, portanto, um ambiente bastante indesejado dos ouvintes de Jesus e de todos que ali, então, conheciam com bastante, eu diria, experiência o território indesejado de passar por ele. Bazã havia se tornado um ambiente de, o que poderíamos dizer, de esconderijo e de a recepção de pessoas indesejadas do meio social. Muitos ladrões, muitos assassinos se, então, encurralavam entre si nesse ambiente chamado aqui já 3 vezes Bazã, que ficava, então, por trás dos montes aonde Jesus ali se encontrava, exatamente aonde proferira este sermão. E as pessoas podiam exatamente recapitular, enquanto Jesus aqui estava expondo estas verdades, o que de fato significa ser um assassino, um homicida, porque circulavam notícias não agradáveis do território. Ali, reitero, muitas pessoas, inclusive judeus, romanos, homens sem nenhum tipo de, eu diria, sentimento e respeito para com o seu semelhante, viram neste ambiente o local exatamente de suas orgias e dos seus banditismos. E quando Cristo faz essa expressão, tornar-se vívida mais uma vez na mente das pessoas, é claro que elas estavam conscientes do que então era a experiência de perder pessoas por via de homicidas, de assassinos. Então, isto também nos faz lembrar o que o próprio Jesus havia ensinado a Moisés em Levítico, capítulo 19, versículo 17 e 18. Venha comigo, portanto, ao texto ao qual, melhor, eu estou me referindo. Reitero, Levítico, capítulo, então, 19, versículos 17 e 18. Nesse texto, nós podemos verificar que as verdades que Jesus havia ensinado, particularmente a Moisés, para que se tornasse estas verdades explicadas e até mesmo, portanto, repassadas para os semelhantes, pudessem cair na mente das pessoas de maneira que elas entendessem qual era a vontade de Deus. Reitero, Levítico, capítulo 19, versículos 17 e 18, diz assim: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo. Paremos um pouco. Aborrecer aqui no sentido é criar, na verdade, antipatia, criar uma espécie de, então, rejeição. E veja, não é algo que se torna expresso, é no íntimo. Isso implica dizer que quando a mente se volta a bloquear uma pessoa com rechaços, com, então, indiferenças, com o que a gente chama, portanto, de rejeição, o texto já nos reclama, assim como o mandamento não matarás, que é um mandamento negativo de não fazer, também há aqui uma orientação de não fazer. Observe, não aborrecerás. Aborrecer aqui no sentido, portanto, de jogar fora. Aliás, este é o mesmo verbo que Paulo usa quando faz referência ao relacionamento de um homem com uma mulher dentro de uma vida, então, conjugal, e ele diz, não aborreça o esposo a sua esposa, no sentido, portanto, de abandoná-la, de, então, torná-la sem nenhum significado,
de, então, bloquear a vida, ao apreço, o respeito e a dignidade desta pessoa em si mesmo. Então, não devemos nos submeter a esse tipo, portanto, de vingança interior. Não expomos o que sentimos, mas sentimos. Não exercemos com, eu diria, o fazer, mas não fazemos com o ponto de vista de ser atrativo e permitir que a pessoa, portanto, que nós não temos nenhum desejo de tê-la ao nosso lado, ou então, muitas vezes, de vê-la, ou muitas vezes de encontrá-la dentro da própria igreja. Eu vos pergunto, como podemos viver uma vida desta e achar que o Espírito de Deus está nos guiando? Então, Cristo está chamando a atenção dos seus ouvintes naquele momento, na sessão que estamos lendo aqui de Mateus, capítulo então, 5, versículo 21 em diante, lembrando que até o versículo 26 nós temos um resumo que eu já expus aqui. Serviço e restituição. Como servir ao semelhante se nós o aborrecemos? Se nós, então, o enxotamos de nossa vida? Inclusive, irmãos da própria fé, conheço histórias escabrosas de irmãos que não falam com irmãos, de irmãos que não frequentam a igreja em razão de um fulano ou de uma fulana que lá se encontra. E eu te pergunto, fugindo dessa situação, se enclausulando, aqui agora farei o que eu chamo, portanto, de uma analogia, em Bazã, escondido, portanto, por trás de montanhas, que você mesmo construiu lá, suas indiferenças, suas insatisfações, e você acha que vai estar salvo, que o Espírito Santo pode te usar? Não pode, amigo. Você não pode fechar a oportunidade ao teu semelhante, porque Deus está te dando a chance de que, então, podemos corrigir nossos problemas aqui, porque não será no céu que serão corrigidos. Nós precisamos estar conscientes disto. Nossos problemas precisam ser resolvidos aqui. E para que isso ocorra, devemos ter sensibilidade espiritual. Venha comigo mais uma vez ao texto. Observe, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não há erro em dizer para o nosso semelhante, inclusive nosso irmão na fé, de que ele está equivocado, de que ele está fora de lugar, que o que ele está ensinando ou vivendo não está, ou melhor, não é condizente com a vontade do Senhor. O que ele vive pode estar em contradição aos ensinos da Bíblia, e nós vamos, então, nos intimidar de deixar de ensinar? Não podemos fazê-lo. Temos de fazer. O que temos de, então, não nos permitir fazer é rejeitá-lo em nossa mente, é abandoná-lo como que, portanto, fosse uma folha seca que não tem nenhuma serventia, talvez unicamente para a própria natureza de se tornar humus. Mas a gente precisa lembrar de que o Senhor nos convida a não termos um comportamento de rejeição por aqueles que precisam de orientação. Versículo 18. Não te vingarás. Veja, não rejeites no teu íntimo o teu irmão e não se vingue. Ele vai ver. Ele não perde por esperar. Você acha que essa linguagem é de quem? Quem tem o desejo, portanto, de retaliação? Quem tem o desejo, portanto, de machucar o próximo? Você acha que isto é obra do Espírito de Deus criando em nós? Então, meu querido amigo e irmão, o que Jesus ensinou aqui em Levítico, ele está recapitulando no Sermão do Monte, na sessão específica que nós estamos lendo agora, Mateus capítulo 5, verso, então, 21 em diante. Ora, se o reclamo é, não te vingues, nem te guardarás a ira contra o filho do teu povo, nem, melhor, guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É em razão de Deus que nós não podemos guardar ira. Quantas irmãs
vivem uma vida acabrunhadíssima em razão de que foram vítimas, então, de mulheres irresponsáveis que invadiram o território conjugal, tomaram o esposo, vivem hoje com ele, e você vive uma vida acabrunhada, triste, abatida, com um sentimento de ira, de vingança, e não consegue, portanto, olhar com indiferença a tua rival. A questão que você tem de se perguntar é: o céu, meu amigo, minha amiga, é real, e nós não podemos chegar lá com esse tipo, portanto, de compostura. É em razão do amor ao Senhor que nós, então, precisamos ter paz interior, aprender a perdoar, mesmo sabendo que você é a parte inocente, a perdoar o esposo que foi irresponsável, que te abandonou, e lançou-se nos braços de outra, a perdoar a rival que invadiu a tua família e destruiu. Eu te pergunto, como é que você acha que foi o comportamento daquela mulher lá de João, capítulo 4, nominada não pelo nome, mas exatamente pelo lugar que residia, Samaria, a samaritana? Como você acha que era ter vivido num território onde já era uma mulher sem nenhuma dignidade? Já havia, portanto, destruído 6 famílias, porque a sexta, que ele estava já com o 6º esposo, o próprio Jesus disse, de fato, não é teu marido. Então, eu te pergunto, essa mulher vivia drama profundo. E, é claro, as pessoas com que ela, portanto, talvez invadiu família, roubou o esposo, e esses homens também, que não são santos. Mas o detalhe é, quem de nós deseja estar no céu? E eu desejo estar. E eu quero estar. Como podemos continuar achando que vamos usando de retaliação com os nossos irmãos? Ah, pastor, mas é uma bandida que fez isso comigo. Como eu posso, portanto, perdoar? Então, aprenda no texto que nós estamos lendo. Reitero Levítico, capítulo 19, versículo 18. Observa a última parte. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É Deus que cria em nós esta condição. Nós não possuímos, nós não temos, nós não sabemos lidar. E eu sei disso. Você acha que eu sou santo? Você acha que em mim não surge, portanto, sentimentos de revolta, de insatisfação com colegas que já puxaram meu tapete tantas vezes? Você acha que é fácil enfrentar gente, portanto, interesseira, que tem inveja de você porque você consegue certas coisas na vida do ponto de vista de sua inteligência, de que são invejosos porque você tem esta ou aquela posição de conhecimento, eu diria, intelectual? Não é fácil. Eu enfrentei situações muito sérias de pessoas que, um dia eu passei por uma cena muito difícil, gente de alto nível dessa igreja que foi à minha residência, prometendo o céu e a terra, jogando confete sobre a minha vida, em razão de um desejo singular que eu tinha, que era ser professor de teologia, mas alguém puxou o meu tapete. Você acha que foi fácil enfrentar isso? O ano de 2014 na minha vida foi um drama profundíssimo. Mas eu tive de aprender aos pés do meu amigo Espírito Santo a perdoar para poder chegar no céu, por amor a Cristo. É claro que eu vi todo o sonho desmoronado, e desmoronou-se, a ponto de eu criar um obstáculo para não querer, portanto, nem contato. Mas a gente tem de aprender a perdoar, mesmo sendo inocente. Não fui culpado de nada. Não sou culpado por aquilo que Deus tem me dado a graça de conhecer. Mas as pessoas têm inveja, meu irmão. E não importa se sejam adventistas ou não.
são seres humanos. E alguns, embora pastores, não aprenderam aos pés de Jesus o que de fato é perdoar. E eu sei que nesta manhã eu posso estar falando para você e sua cabeça deve estar aí dando nó, lembrando talvez dos dramas que você passou, das pessoas que você tem dificuldades profundas de, então, amá-las, perdoá-las. Mas se você não o fizer, lembre-se, não poderás entrar no reino dos céus. Você está entendendo o que Jesus está ensinando em Mateus? Ouvistes falar, não matarás. Mas há algo anterior à morte, que é quando nós matamos a pessoa dentro de nós mesmos, porque no nosso íntimo nós criamos, portanto, o obstáculo. E você acha que isso é fácil lidar? Não é. Então, o Espírito de Deus precisa trabalhar para nos transformar em pessoas que, de fato, possamos chegar aos céus. O Senhor não nos pede para viver em relacionamento. Ele nos pede para perdoar. Veja o que ele nos disse, né? Se possível, em paz com todos os homens. Não há possibilidade, viva em paz diante de Deus, com o seu coração, portanto, que perdoar esta pessoa, para que você não viva uma vida de amargura e colocando talvez sua experiência negativa como se todas as pessoas fossem sempre interesseiras. Não, há pessoas honestas, que têm amizade séria, que está do seu lado, não para buscar teu feijão, teu arroz, tua roupa, teu recurso no final do mês, são amigas de fato. Então, isto, amar o teu próximo como a ti mesmo, por que esse mandamento é tão sério? Talvez os psicólogos entendam um pouco mais essa parte aqui, né? Que tem a ver com a ti mesmo. Se eu crio o vulcão dentro de mim, o vulcão do ódio, né? O vulcão da mágoa, do ressentimento, da antipatia, essas coisas todas vão me destruindo psicologicamente. Então, eu preciso ter paz. E a paz em Cristo, ela não pode ser uma teoria, ela tem de ser praticada. Então, eu tenho de aprender a perdoar, mesmo os que me feriram, os que roubaram minha confiança, os que roubaram, eu diria, o meu relacionamento, mas por amor a Jesus, para que eu não esteja jogado fora do céu, aprender a perdoar, inclusive orar por esses que fizeram, portanto, o que fizeram. Então, eu queria que você entendesse isso aqui, porque o nível de abordagem que Jesus começa a fazer a partir de agora, no texto de Mateus capítulo 5, é uma série de recapitulação do que ele havia ensinado a Moisés. Vamos, então, aqui voltar ao contexto. Jesus está com aquela multidão, reclama que eles, então, aprendam e recapitulem o mandamento, e eles ouviram falar, não matarás. Neste momento, então, a mente daquelas pessoas se volta para o território indesejado, que está do outro lado das montanhas, próximos ali deles, né? Melhor, próximo ali deles. E este território em particular, chamado Bazã, era o lugar de esconderijo de muita dessa gente pária da sociedade. Os chamados, portanto, indigestos, né, da sociedade. Mas que Jesus estava dizendo, em outras palavras, você pode, então, agir com hipocrisia, não chegar às vias de fato, de matar alguém, de ceifar a vida de alguém, de se tornar um homicida, mas você age igualmente quando em sua mente, no seu íntimo, você, portanto, age contra o seu semelhante. Então, muito cuidado com a hipocrisia, né? Há muitos no nosso meio, colegas, membros de igreja, que nunca tomaram as vias de fato para assassinar ninguém, mas estão com assassinos em sua memória. Estão com práticas destrutivas em sua memória. Às vezes olham para você tentando te comer vivo, e você acha que o Espírito de Deus não reconhece isso? Não sabe o que está passando em tua mente? Então não perca de vista. Levítico capítulo 19, versículo, portanto, eu diria ali 17 e 18. Mateus capítulo 5, retomando, agora você compreende o versículo, portanto, 22, que nós acabamos de ler, né? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Estará sujeito a julgamento. A ira contra o próximo
não é algo que será resolvido em nível humano. Jesus terá de, então, entrar nesta cena e somos sujeitos a julgamento. Continuando, ele diz, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Aqui ele se refere ao próprio Sinédrio. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Na verdade, é o que estamos recapitulando de Levítico lá. A tolice não é a que Jesus aqui se refere. O termo utilizado neste verso em particular, que então parece carregar algo que é muito simples, não o é, porque aqui retoma, na verdade, alguém que chama o seu irmão, talvez, de um otário. Não? Mas esses não são termos para aqueles que, de fato, somos guiados pelo Espírito de Deus. Precisamos entender que, sim, amigos, nós temos de convidar o amigo Espírito Santo para nos modificar. Eu queria que você ainda lembrasse de um outro detalhe, e aqui eu queria que você atentasse para um outro texto. 1 João, capítulo, portanto, 3, verso 15. Venha comigo, por favor, esse texto. Sobre o mesmo contexto aqui, de que Jesus, então, faz referência a um comportamento singular. Reitero, 1 João, capítulo 3, versículo, então, 15. Olha o que, então, o Senhor nos ensina aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 5, 15, melhor, nos dá, portanto, esta visão ampliada. Né? Diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Profundo, não? 1 João, capítulo 3, verso 5. 15, melhor. Reitero. 1 João, capítulo 3, verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Não precisávamos estar em Bazã, nos escondendo, fugindo talvez da justiça, como o que a gente poderia dizer quando alguém, portanto, está sendo caçado, mas está foragido. Nós não podemos nos tornar pessoas deste nível, deste quilate. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Não há vida eterna para quem vive um comportamento de assassino. Podemos não ter matado fisicamente, mas continuamos matando em nossa memória, em nosso íntimo. Então, esta sessão, como eu lhes disse, que dividi em duas partes, estamos aqui olhando o aspecto, portanto, do serviço. Né? Qual o tipo de, eu diria, ações que estamos realizando como cristãos. Voltando a Mateus, capítulo 5, e eu vou terminar essa primeira sessão aqui, para amanhã retomar a segunda sessão, dos versículos, então, 23 em diante, nós temos algo bastante, eu diria, simples. Vejam a leitura no versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, verso 23, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, qual é o conselho? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Há situações que nós não podemos mais resolver. Pessoas que já estão mortas, que não há como, portanto, retomar esta reconciliação, de lhe ofertar perdão. Mas é necessário que nós atentemos que uma coisa não, eu diria, aplaca a outra, não esconde a outra.
Que coisa? Ah, sou dizimista, sou ofertante. Isso é parte, mas não é a essência. Não é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo está no mandamento, ao qual o Senhor Jesus aqui está recapitulando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a essência. A parte, às vezes, não é tão importante e ela não goza de poder em si mesma. Dízimos e oferta não têm poder em si mesmos. É necessário que nós tenhamos entendimento de que essas coisas ocorrem não como uma negociata diante do Senhor. E aqui, quando, então, criamos inimizades no nosso íntimo e achando que estamos fazendo a parte correspondente à nossa comunhão de devolver dízimos e ofertas, como que se isso, portanto, estivesse resolvido. Não se esqueça. Porque Jesus está dizendo, resolve primeiro o teu problema com teu irmão e então tuas ofertas serão aceitas. Porque Deus não é comprado. Mas alguns irmãos acham que pode comprar a Deus. E aí o serviço pode ser, Senhor, eu construí a igreja. Sim, mas continua com tua inimizade contra o irmão, porque no dia da construção da igreja ele queria de uma cor a parede, tu fizeste de outra, e a briga continuou, e até hoje não se fala. Tu achas que porque fizeste este serviço, tu estás diante de Deus em paz. Ah, Senhor, eu tenho 30 anos de ministério, já batizei mais de 1000 pessoas, e sim, mas continuas com inimizade com o teu colega de ministério, a ponto, portanto, de não falar com ele, de não perdoá-lo. Tu achas que esse relatório, esse serviço, vai, então, te tornar membro do reino celestial? Amigo, o céu é real, mas a gente tem de entender que só chega lá quem, de fato, foi transformado pela graça singular do nosso amigo Espírito Santo. Que Deus te auxilie nesta manhã a entender que precisamos corrigir nossos problemas aqui, pois lá só entra quem, de fato, foi transformado. Que Deus te abençoe. Te dê a chance, nesta manhã, de orando, perdoar, de orando, tirar a dor que carregas, talvez, em tua mente, e, como dizem os psicólogos, desopilar para que tenhas paz interior. Que Deus te abençoe, é meu desejo, igualmente a minha prece. Senhor nosso Deus, que a tua mão repouse sobre os teus filhos, que permaneçam firmes, fiéis, tanto no pouco como no muito, e que possam, Senhor, viver verdadeiramente as verdades que temos aprendido. Difíceis? Sim, Senhor. Não é fácil olhar para Bazã, mas talvez Bazã esteja dentro de nós, o nosso próprio íntimo. Amigo Espírito Santo, nos transforma, nos dê condições de chegarmos aos céus mediante o que tu tens operado em nossa vida. Cuida desses teus filhos que aqui estão, deles tua paz. Em o nome de Jesus. Amém.